muita gente compra comando errado. O assunto hoje é Lob Center. Vocês vão entender as diferenças que faz de um comando para outro, né? O que que muda, o que que não muda. Inclusive eu ensino isso lá no nosso curso completo de preparação de motores. Tudo isso que eu tô falando aqui, a gente explica lá no passo a passo, beleza? Mas Eduardo, o que que é o Lob Center de um comando? O Lob Center de um comando é essa diferença entre o meio da subida aqui, ó, bem o meio, né? Então esse aqui é um comando AP, aqui é escape, aqui é admissão, tá? Então bem o topo do comando no came de escape para o came de admissão. Então se a gente colocar um relógio, um disco de grau aqui na frente do comando, essa diferença daqui contada no disco de grau, né, para até aqui, é chamado de Lob Center do comando. No que influencia? Vamos lá, então no comando nós temos o círculo base dele, nós temos a abertura, que em inglês você vai falar de lift, né? Você vai ver em muito material aí escrito como lift, então é o quanto ele abre o comando. Como que a gente sabe qual que é o lift? A gente pega o quanto ele abre, então medindo daqui para aqui com o paquímetro, anota no papel e diminui a lateral dele aqui, você vai saber quanto ele abre. Coloquei aqui, ele está abrindo 30, tá? Medi aqui tem 20, ele só abre 10. Coloquei aqui, ele tem 40. Coloquei aqui, tem 28, ele empurra 12 na válvula e assim por diante, tá? Essa diferença desse pico, medido em graus até esse pico aqui, é o nosso Lob Center, tá? Quando nós temos, pessoal, um Lob Center, se vocês estão vendo aqui, né? Quando nós temos essa diferença para essa aqui mais aberto, que a gente colocar no disco de grau e ele der mais aberto, quanto maior for o nosso lob, mais torque eu vou ter de baixa, porém vou perder rotação final. Então se você precisa, por exemplo, um veículo para carregar carga, um veículo para uso urbano, um veículo para off-road, você precisa usar um comando aonde o seu Lob Center tem uma numeração maior. Ah, Eduardo, mas eu não consigo entender. Se eu tenho um Lob Center que tem uma numeração maior, ele não vai ser mais agressivo? Nós não estamos falando dos graus do comando. Nós estamos falando do Lob Center. Grau de comando a gente vai falar na sequência aí. Quanto maior for o grau do comando, né, maior potência vai te dar o carro, tá? São coisas diferentes, mas vamos lá, vamos devagarzinho. Então, carros que eu preciso de torque em baixa, o Lob Center mais aberto. O que é um Lob Center aberto, pessoal? Em média, o que for acima aí de 112, 113, 115 é bem aberto. Abaixo dos 112 já é considerado que você está fechando o Lob Center. Então se eu tivesse aqui, vamos supor esse comando aqui, um comando AP, eu não sei, mas vamos lá que ele tenha 115 de lob. Se eu fechar esse lob aqui, ó, trouxer para 106, 107, 108, o que vai acontecer? Eu vou perder torque de baixa, mas o meu motor vai girar bastante. Ah, Eduardo, mas e por que eu ganho potência se eu perco torque? Lembra que potência é o torque vezes multiplica pelo RPM do motor e multiplica por uma constante. Então eu perdi um pouquinho de torque, mas ganhei rotação. Então eu perdi lá 2 kg de torque, mas ganhei 2.000 RPM de rotação, eu vou ter mais potência em alta, tá? O meu motor vai girar. Então, quando que eu uso um lob mais fechado? Principalmente em carros de circuito, tá? Carros de competição de circuito, marcas e pilotos, track day, carros assim, tá? Ou carros de arrancada, aonde você precisa fazer o seu motor girar muito. Inclusive eu ensino isso lá no nosso curso completo de preparação de motores. Tudo isso que eu tô falando aqui, a gente explica lá no passo a passo, beleza? Quando eu mudo o meu Lob Center, também tem uma coisa que muda, que é o meu overlap. O Lob Center é esse grau que eu tenho, a diferença em graus daqui até aqui. E o overlap, sabe quando vocês estão colocando o motor no ponto, que vocês estão virando virabrequim, você vem vindo, você vai colocar o cilindro 1 em balanço, né? Então o cilindro 1 está ficando em balanço. O cilindro 4, nesse caso aqui, ele está lá atrás do motor. Quando você gira aqui, a válvula de escape está terminando de fechar e a válvula de admissão está começando a abrir. Então essa diferença que você tem das válvulas abertas é chamado de overlap. O que seria overlap? O cruzamento entre as válvulas de admissão, final da válvula de escape para o início de admissão. Portanto, se eu tenho um Lob Center mais fechado, né, aqui em cima eu fecho ele,
essa basezinha aqui, as rampas de aceleração, a rampa de desaceleração da válvula de escape para o início da rampa de aceleração da válvula de emissão, elas ficam mais próximas. Se elas ficam mais próximas, eu tenho o overlap também mais apurado, ou seja, eu vou ficar mais tempo com as minhas duas válvulas abertas ao mesmo tempo. Eduardo, por que que quando eu coloco um comando 298 a minha marcha lenta fica embaralhada? Vamos lá! Aí que começa a entrar as diferenças agora e vocês vão entender. Existe o comando 298, por exemplo, Eduardo, aonde eu consigo deixar minha lenta bem mansinha? Tem. Você vai pegar um comando, por exemplo, 298, 290, 288 graus, aonde o lob center dele é bem aberto. E o que é esse 298, pessoal? O comando está girando, ele começa a abrir a válvula, tá? Abre a válvula até o seu fechamento. É quantos graus? E esses graus aí são medidos no virabrequim, não lá no comando. Se você medir aqui no comando, vai dar a metade, tá? Então a gente mede lá no virabrequim. Então vamos lá. O que que acontece? Quando eu tenho um comando, eu posso ter um comando 290 graus, ou seja, do meu giro do virabrequim vai ficar 290 graus a válvula fora da sua sede, tá? E o meu lob é bem aberto. Quando eu estou terminando o fechamento da válvula de escape para abrir a admissão, esse meu overlap aqui, ou seja, o final da válvula de escape para início da válvula de admissão, é bem baixinho. Eu não perco o quê? Eu não perco a depressão no coletor. Por que que motores, quando tem um comando muito alto, o meu map, em vez de ficar lá em menos 50, menos 60, ele vem para menos 30, menos 20, menos 10? Porque eu tenho o lob center mais fechado, consequentemente o meu overlap também está mais alto e aí embaralha, eu perco depressão no coletor. Se eu perco depressão no coletor, o meu motor não tem força de baixa. Aí ele dá aqueles pipocas embaralhadas, que todo mundo gosta, né? E aí você sobe a lenta, dá um pouquinho de ponto, um pouquinho de combustível, fica lindo aquilo. Beleza. Aí você começa a acelerar, teu motor tá morto de baixa. Ele só vai girar lá em cima. Por isso que antigamente o cara falava assim, carro turbo não aceita comando. Porque a gente tinha uma escola que trazia os comandos com o overlap fechado, então embaralhava demais, teu motor ficava morto e fecho de baixa. Você já não tem taxa de compressão. Então teu motor ficava ruim de baixa. Quando o turbo vinha legal. Aí o que aconteceu? Veio de novo a engenharia. Não, vamos fazer esse comando, porém um overlap, o lob center bem aberto para diminuir o overlap. Abre o lob center. Beleza. Eduardo, mas se você abrir o lob center, você tem um comando grande, mas você ganhou de baixa, mas perdeu de alta. Eu ganhei de baixa porque o meu lob center está aberto e continuo ganhando de alta porque eu tenho um turbo para empurrar, diferente do aspirado. Então olha só como é interessante entender bem dessa arte, tá? Isso é importante, conhecer a geometria do motor para você conseguir fazer a coisa da maneira certa. Inclusive eu ensino isso lá no nosso curso completo de preparação de motores, tudo isso que eu tô falando aqui, a gente explica lá no passo a passo, beleza?